Eu acho que ainda há uma grande chance do Flamengo Tem que passar em primeiro. assumir a liderança. Tem que passar em primeiro. E eu acho que o jogo contra o Racing vai ser... Isso aí é mais do que obrigação do Flamengo. Exato. Até pelo E só depende dele. Ganhou os 3 jogos. Exatamente. Sim. Exatamente. Vai assumir a ponta e vai terminar como primeiro. Você trouxe bem, eu estava escutando a abertura do programa, com a vitória do Racing, o Flamengo está um pouquinho mais atrás na tabela, classificam 2. Tudo bem, o grupo não é o mais forte do mundo, mas o Flamengo precisa voltar com uma vitória, né, desse jogo de hoje, porque é muito mais do que sua pontuação. Porque aí você pode fazer conta, o Flamengo pode ser que recupere, mas é questão moral, né? Não existe essa palavra obrigação. Existe sim, e hoje é obrigação do Mengão voltar com a vitória. Bota na tela imagens dele aí, Nicolás de la Cruz, que pertence ao River Plate. Parece que a situação com o Flamengo avançou, parece que ele deu o ok ao Flamengo. Meu querido, assista esse vídeo até o final, porque ele tá recheado igual um pastel de frango com catupiry, só que de informações. Notícias sobre o jogo de hoje, provável escalação, X9 vazou, não vazou nada não, X9... tá ficando na seca aí de informação, só tá conseguindo notícia em cima da hora. São Paulo tá conseguindo parar ele, tá? Mas tem informação sobre contratações aqui no programa Donos da Bola, apresentado hoje pelo querido Flávio Amêndola. Então assista até o final, se inscreva no canal, meu querido. Sua inscrição é muito, mas muito importante para que a gente continue crescendo aqui no YouTube. Então se inscreve, aciona o sino, deixa o like, tá? Que é muito importante, belezinha? Então vamos embora pro vídeo. Coloca aqui o campinho pra gente saber essa provável escalação do Flamengo e para os nossos comentaristas também repercutirem. Santos no gol, parece que voltou a ser o titular de fato, né? Sem muito questionamento. Aí o Varela ganhando essa oportunidade na direita, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio um losango, né? Como o São Paulo já fez outras vezes, Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, lá na frente Pedro e Gabigol. A minha única dúvida nesse caso aqui seria se Thiago Maia e Eric não trocassem, né? Talvez eu acho que o Thiago tem mais essa característica no sistema defensivo do que o Pulgar. E pode até se utilizar também no quadrado, né? Exatamente, não precisa colocando ser o losango, o Thiago ali do lado esquerdo, o Pulgar do lado direito já posicional, né? E o Gerson um pouco mais adiantado, com liberdade para atacar o espaço do lado esquerdo no corredor lateral esquerdo, né? E o corredor central também, que o Gerson tem a liberdade de jogar flutuando, ele joga dos dois lados, ele tem essa facilidade. Então ele pode fazer essa função ali com o Arrascaeta tranquilamente, porque o Arrascaeta também é muito inteligente, consegue fazer bem esses dois lados. Não sei se o Arrasca então, joga. Ao invés desse ilusão, eu acho que seria melhor até a formação aí, nesse caso aí, utilizando o quadrado, né? O Eric, que inclusive jogando ali pelo lado direito nesse sistema do quadrado, tem conseguido dar bons passes contra o Fluminense. Ele serviu o Gabigol, aquele chute que ele bateu na trave. E agora no jogo contra o Corinthians, novamente a jogada com o Eric ali pela ponta do lado direito do campo, no meio. Conseguiu achar o Gabigol, que acabou chutando, não fez gol contra o Corinthians. Ele tem, além da assistência que ele deu contra o próprio Racing no jogo da Libertadores, um jogador que cresceu muito com a chegada do São Paulo. E a outra coisa também, né, nesse sistema aí, o Gerson utilizando um pouco mais por dentro, dá a liberdade do Ayrton Lucas atacar. Pô. Nos últimos jogos eu não tenho visto o Ayrton Lucas atacar como ele vinha fazendo anteriormente. Ele tem ficado muito preso ali atrás. E aí ele não. Porque o Gerson estava naquele setor, o Cebolinha acaba entrando naquele setor e acaba tirando aquele espaço que ele faz muito bem, que é o corredor lateral. E acho que tem a ver também muito com a presença do Wesley, né? Que geralmente é o lateral que dá essa profundidade. E o Ayrton tem que fazer essa linha de três. Eu vou fazer uma pergunta para vocês daqui a pouquinho sobre o Gerson, porque para mim essa faixa do campo é a faixa onde ele tem rendido mais com o São Paulo. Mas vamos ver se eles concordam comigo. Quer falar de futebol, Flávio Amêndola? Com certeza, Getúlio Vargas. A gente tem que te colocar nesse debate aqui, porque hoje, esse jogo contra o Nublense, para muita gente é um jogo tranquilo. Mas o Racing venceu ontem. Você diz aqui, desde o início da semana, o Flamengo tem obrigação de ganhar esse jogo. E mesmo que não vá o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, isso continua sendo a sua opinião, né, Giveiro? Ô, Bigode, sendo muito honesto com o nosso telespectador, como sempre, com todo respeito ao Nublense. E você sabe que quando vem com todo respeito, vai uma porrada depois, né? Não tem a menor condição do Flamengo não pontuar. Você trouxe bem, eu estava escutando a abertura do programa, com a vitória do Racing, o Flamengo tá um pouquinho mais atrás na tabela, classificam 2. Tudo bem, o grupo não é o mais forte do mundo, mas o Flamengo precisa voltar com uma vitória,
né, desse jogo de hoje, porque é muito mais do que sua pontuação. Porque aí você pode fazer conta, o Flamengo pode ser que recupere. Mas é questão moral, né? A questão do trabalho do Sampaoli, que tá um pouco claudicante ainda, convence, não convence, convence, não convence. Precisa ser um time que o torcedor rubro-negro entenda que time é esse, o que ele tá fazendo. É lateral? É lateral de lateral? São 3 zagueiros? Qual será a escalação que o São Paulo vai inventar hoje? Então, reiterando aquilo que eu falo sempre, tem muita gente aí, seu João Vidal, que é o único compositor de samba que não toca nenhum instrumento. Sacanagem, Vidalzinho. Pô, não existe essa palavra obrigação. Existe sim, e hoje é obrigação do Mengão voltar com a vitória. A gente tem o campinho aqui só para retornar a esse tema. Sim, perfeito. E aí eu volto a fazer a pergunta para vocês. O Gerson nessa posição, nesse losango, ele tem sobressaído, né? É o jogador que ele tem a facilidade. Ele precisa voltar àquela parte física dele, onde que chamou muita atenção no ano de 2019, 2020, né? Onde que ele jogou muito. E ele precisa voltar ao ritmo de jogo, precisa ganhar essa parte muscular, onde que ele estava ganhando, aí teve a lesão, e agora ele está retornando de novo aos pouquinhos. Porque talento ele tem demais, mas ele precisa de um homem na frente dele, que é esse homem aí que está na frente dele ali, o Arrascaeta, todo do lado dele, para criar também as situações. Porque ele é o jogador que ele consegue levar essa bola com facilidade, com força, mas ele tem dificuldade de fazer aquele último passe, porque o Arrascaeta tem uma genialidade incrível. Sim. O Everton Ribeiro tem. Isso é característica de cada jogador. Não que ele não tenha, ele tem, mas quando ele tem a presença desses dois jogadores, ele cresce cada vez mais. Com a ausência dele, ele acaba diminuindo, porque ele tem que fazer uma função que não é muito a dele, que é aquele último passe com tanta facilidade. Quando tem um jogador ali com essa característica, o adversário fica preocupado em marcá-lo. Sim. E aí acaba deixando espaço para ele criar essas situações. Antes do João falar, a gente tem aqui as imagens do grupo. Mas, João, vamos fazer o seguinte, vamos botar os gols primeiro do Racing, que aí depois dos gols a gente bota para mostrar a classificação como ficou. Racing ontem que subiu o morro, né, para jogar contra o Alcas e abriu o placar com o Reniero. Um gol assim, convenhamos também que o nosso zagueirão ali do Alcas... Perdeu o tempo da bola. Totalmente, né, cara? Perdeu o tempo. Opa, vou marcar aqui. O cara fingiu que foi na frente e não foi. E aí a altitude também facilitou. Depois faz 2-0 com o Matias Rojas, que inclusive é um nome muito falado aqui no Brasil e principalmente aqui no Rio de Janeiro, no Botafogo. Pode ser um reforço para o Botafogo. E esse gol do Otero, né? Esse gol aí é brincadeira, né? Então, mas aí o vento a altitude, empurrou, né? A famosa altitude. O vento empurrou a bola faz sentido a altitude, né? Ajudou o Otero que a bola pega, né? Você vê que a bola pega de muito bem na velocidade. bola. Ela dá uma caída claramente. Você vê quando muda a câmera de trás, na visão do jogador, a bola cai muito rápido. Vamos botar aí na tela agora a classificação do grupo do Flamengo, que também é do Racing. Com a vitória, o Racing chegou a 10 pontos, 4 jogos, o saldo de 4 gols. O Flamengo vem logo atrás com 4 pontos, 3 jogos, 1 gol de saldo. Alcas e Nublense, os dois últimos, ambos com 3 pontos. Ou seja, a situação do grupo é a seguinte. Fazer saldo. Se o Flamengo vence hoje, o Flamengo vai a 7, encosta no Racing e se distancia dos demais. Perfeito. Restando 2 jogos dentro de casa. Que é o próximo jogo é o Flamengo e Racing, né? Flamengo e Racing. Isso. Então, Exatamente. aí o Flamengo precisando vencer aí, de repente, 2 gols de diferença, já fica um só gol de diferença do próprio. Se ganhar de 3, aí já empata, já é igual, pelo menos saldo de gols. E aí entra no confronto direto, jogando em casa, seria melhor ainda o Flamengo ganhando de 3-0, e aí conseguiria, vencendo em casa, passaria o adversário no saldo de gols. Então, assim, seria o ideal, né? Eu acho que ainda há uma grande chance do Flamengo Tem que passar em primeiro. assumir a liderança. Tem que passar em primeiro. E eu acho que o jogo contra o Racing vai ser... Isso aí é mais do que obrigação do Flamengo. Exato. Até pelo E só time depende que tem. dele. Ganhou os 3 jogos. Exatamente. Sim. Exatamente. Vai assumir a ponta e vai terminar como primeiro. Você falou sobre vencer os 3 jogos, João Vidal. Eu queria te fazer uma pergunta. O Flamengo vem numa pegada muito forte, né, de jogos. Sim. Né? E jogos grandes, jogos bem disputados. Teve essa viagem para o Chile. Como é que você acha que chega fisicamente esse time do Flamengo? Que essa é uma questão que foi muito levantada não só por nós da imprensa, não só pelos torcedores, como também pelo próprio Sampaoli. O Flamengo vem demonstrando que não vem bem fisicamente e isso é algo que vem acontecendo desde o começo da temporada. E aí a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, no problema do tempo de férias para os jogadores. Exato. 50 dias, se eu não me engano, né? Isso. 50 dias. Perfeito. Cara, você vem num ritmo frenético de atividades desde o começo do ano. Aí chega, você tem uma pausa, você fica 50 dias sem se exercitar, sem jogar futebol, sem jogar em alta intensidade.
É complicado. Não sou nenhum entendido aqui do assunto físico, não, mas é difícil, cara. Perfeito. E aí você não consegue recuperar. Tem jogadores no Flamengo que já têm uma idade já avançada, jogadores onde eles são muito exigidos fisicamente. Sim. E isso acaba prejudicando a recuperação física do cara. Posso até fazer um adendo, né, Claro. com a sua colocação? Em relação à periodização de trabalho, né, quando a gente pensa em fazer um ciclo de treino, é natural que o jogador ele sinta muito quando ele fica 30 dias de férias. E aí, quando eu fiquei na Alemanha, quando eu jogava na Alemanha, a gente tinha as férias, eles passavam uma programação para você treinar. Não todos os dias, mas em 2 dias, 3 dias, para você não voltar zerado. Foi o que aconteceu com alguns jogadores do Flamengo alguns anos atrás. Os jogadores se prepararam para aquela situação e voltaram muito bem. Diego Ribas era um grande exemplo disso. Então, assim, você via a preocupação do Flamengo, dos jogadores naquela situação. Para essa temporada, que era teoricamente, para todos os torcedores, para o Flamengo, para a diretoria, para tudo, que era jogar um Mundial, se vai ganhar ou não, Sim. Não era questão, porque você falou uma coisa que é verdade. Você está competindo, mas você não pode deixar de chegar numa final desrespeitando, achando que ia chegar com facilidade. Chegou lá e não conseguiu fazer o melhor trabalho. Sim. Real É exatamente Madrid. isso que você está falando. O ciclo do trabalho não foi bem programado, não foi bem estruturado. E aí o Flamengo agora está pagando nesse momento, porque o treinador está exigindo muito mais desses jogadores agora para tentar atingir um nível maior da parte física. E alguns jogadores acabam reclamando da lesão. Sim. Não é lesão, é micro lesão que acaba já tendo ali uma preocupação. Vamos segurar para não ter uma lesão futura. Foi o que aconteceu aí com vários jogadores. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Léo Pereira e vários outros. Davi Luiz. Antes da gente seguir nesse debate, só vamos colocar aqui a fala do Sampaoli, que ele falou justamente sobre esse tema, essa questão física, e ele diz o seguinte: eu recebi o time de uma forma, e a única maneira de modificar essa forma é trabalhando e trabalhando. Não vejo outra forma de melhorar o time. E assim mesmo tem esse tipo de consequência. Para mim seria muito mais fácil não trabalhar. Para jogar a intensidade que pretendo, é preciso trabalhar e exigir muito mais. Eu acho que vai muito disso. Do que o Sampaoli entende para esse time, de como ele quer fazer esse time jogar. Só que para jogar dessa maneira você precisa estar fisicamente aqui. E hoje os jogadores estão aqui, né? Foi como o Flamengo, né, jogou em alguns anos, uma intensidade lá em cima. E hoje o futebol exige muito isso, não é só o Flamengo. Todos os times exigem que os jogadores joguem numa maior intensidade possível. E o Flamengo está numa intensidade mais baixa. E aí, para chegar nessa intensidade toda, precisa trabalhar, treinar. Mas o Flamengo não tem tempo para treinar. Você não tem uma semana cheia para treinar. O calendário é muito E aí está a puxado. grande dificuldade desse treinador hoje impor o que ele está querendo. Foi o que aconteceu mais ou menos quando o Dorival Júnior assumiu o Flamengo. Quando ele assumiu o Flamengo, ele dividiu 2 equipes. Uma joga o Campeonato Brasileiro, a outra joga a Copa do Brasil e Libertadores. E deu certo, né? Foi aqui, recuperou no Brasileirão, foi brigando até o finalzinho ali, né? Conseguiu resgatar, quase chegando para o título, e brigando com a outra equipe aqui pela Copa do Brasil e Libertadores, onde chegou. Então, assim, ele acabou desmembrando 2 equipes. Lógico, um jogador ou outro que consegue recuperar, porque eu não vou corresponder igual a você às vezes, não corro igual a você. Cada um tem a sua forma de recuperar. Então, assim, isso fez uma grande diferença para aquele momento do Flamengo do ano passado. E esse treinador não está conseguindo ainda porque não tem tempo para trabalhar. Isso é um problema que já não é de hoje no Flamengo. Se voltar um pouquinho no tempo, vai ver que para a final de 2021 da Libertadores contra o Palmeiras, que foi em novembro, o Arrascaeta jogou sacrificado aquele jogo. Aquela final. Vinha jogando, ele não, né? Ele já vinha jogando a Copa do Mundo também. Então, o Arrascaeta principalmente é um cara que já vem sofrendo com isso, já tem uns 2 anos e meio, quase 3 anos aí, jogando Copa do Mundo sacrificado, jogando final de Libertadores sacrificado. Então, existe um problema no Flamengo que é quase crônico de questão física, de preparação física. E aí, isso é claro que também é natural, sim, pelo calendário apertado, com muitos jogos, mas também com muito questão de planejamento, né? Eu acho que é planejamento. O planejamento, para mim, é um dos principais fatores. E não vamos nos esquecer do seguinte: o Arrascaeta, em 2019, antes da semifinal contra o Grêmio, segundo jogo, passou por uma artroscopia no joelho e se recuperou, se eu não me engano, em 3 semanas, 4 semanas. Algo absolutamente incomum. Já que a gente está falando de Arrascaeta, uruguaio, meio campista, bota na tela imagens dele aí, Nicolás de la Cruz,
que pertence ao River Plate. Parece que a situação com o Flamengo avançou, parece que ele deu o ok ao Flamengo, ele e os seus representantes. Ele tem 26 anos, é meio-campista, faz as 3 funções do meio-campo. Nesses últimos anos ele veio, eu estava até observando algumas análises sobre ele, que ele começou a ter outras funções também, algo que ele vem desempenhando. A Tirson, para você, é um nome que resolveria esse grande problema que hoje o São Paulo enxerga no Flamengo no meio-campo? Ajudaria muito, né? Porque é um jogador que ele consegue jogar aberto por dentro. Você vê que ele tem uma movimentação, ele consegue jogar no setor defensivo, ele joga aberto também na ponta. Baita jogador. É um jogador muito versátil, né? Um jogador que realmente tem uma qualidade técnica incrível. Quando a gente foi falar sobre o adversário que ia jogar contra o Fluminense, a gente falou, se preocupa com E é um remanescente daquele time do River de 2019, exatamente. Né? Se preocupa com ele e mais um que agora me fugiu a cabeça. Porque são 2 jogadores que criam muito para essa equipe do River. Então, assim, é um jogador realmente que ajudaria muito. Mas o Flamengo ainda precisa mais de um reserva de imediato para o Everton Ribeiro. Precisa de um jogador mais pela ponta direita de velocidade, porque o Flamengo ainda não tem. Será que vai ser o Luiz Araújo? Porque não está sendo aproveitado, assim, com a chegada possivelmente, né? Tomara que se concretize essa negociação. Mas são situações que a gente sabe que o clube precisa, né? Sem dúvida. Vamos de resenha furada. Ai, meu Deus do céu, lá vem. Ih, rapaz, isso aí. Pedro teve uma atuação muito abaixo diante do Corinthians pelo Brasileirão, mas a imprensa e a torcida do Flamengo não cobram o camisa 9 como cobram o Gabigol. Concordo. Ué, bateu palma, concorda? Totalmente. Cara, isso é a maior verdade que existe. Pegam no pé do Gabriel, eu não sei porquê. O cara tem 11 títulos com a camisa do Flamengo. É um monstro, 9, não foi pra... Cara, pode criticar o Gabriel, mas não criticam o Pedro igual critica o Gabriel. Copa do Mundo, porque o Tite quis levar os amigos dele, é uma verdade. É verdade. Ou quem foi convocado no lugar do Gabriel é mais jogador que o Gabriel. O Pedro é mais jogador que o Gabriel. Tecnicamente não é. E aí, só batem. O Pedro jogou mal? Não, é normal, faz parte do jogo, tudo mais. O Gabriel jogou mal? Também, só quer saber de música. Verdade. Tatuagem. Complicado. Mas você dois não pesos, acha... 2 medidas. Mas você não acha que a falta de cobrança ao Pedro é porque ele não termina os jogos, por exemplo? Porque geralmente quem tem saído é o Pedro, não o Gabigol. Não, eu não acho que tem, porque naquele momento do jogo em que ele foi substituído, no jogo que eu digo, jogos, sim, era mais importante ter o Gabriel ali. Sabe que ele tá mal. Na visão do treinador, e tem que ser respeitado e não muda o fato. Acho que... Então você acha que o Gabigol é cobrado sem muitos motivos. Sim, e o Pedro passa ileso? É um alarde. O torcedor costuma ter memória fraca e, enfim, é isso. Tá aí. E você, Tirso, concorda com o nosso... Soltou o verbo, João Vidal. Ele foi até pra seleção, Raul. Ele saiu da esfera Flamengo, seleção brasileira, voltou, Raimundo. Calma, tá tudo bem contigo? Não, tá tudo bem, Desabafou. Calma. Pra gente saber se ele tá recuperado. Isso. Tá recuperado. A gente vai pro Ô, break daqui a pouquinho. João Ligton, traz uma Pega água uma pra aguinha, ele, que ele tá isso. precisando. Assim, faz sentido o que o João falou, faz sentido em relação à cobrança em cima do Gabigol. É um jogador que ganhou muitos títulos pelo Flamengo, mas é normal que isso aconteça, porque a torcida do Flamengo, quando você joga em grandes equipes, que tem torcida de massa, que bota pressão, se você não vem jogando bem, a torcida vai cobrar muito. Aconteceu com ele, aconteceu comigo, aconteceu com grandes outros ídolos do clube. Isso é natural. Agora, se é justo ou injusto, aí a gente tem que entender o quê? O Pedro hoje não está no grande momento. Por que ele não está no grande momento? Desde quando ele voltou da seleção brasileira, que não teve tempo de preparação, entra tudo que a gente falou agora mesmo. Aquela preparação toda e ele está tendo esse problema. Aí entra problema de lesão, aí não consegue ter o ritmo de jogo, não tem a confiança de fazer a movimentação. A bola não está chegando nele para ele fazer o melhor que ele sabe fazer, que é o gols. Então tem todo um cenário para que tudo aconteça em relação a isso. Agora, a cobrança em cima do Gabigol, ela está sendo maior do que qualquer outro jogador. Eu concordo com vocês nesse ponto. Eu concordo plenamente com vocês. Olha, rapaziada, eu vou passar algumas informações aqui para vocês também sobre o De La Cruz. E eu concordo muito, tá? Assiste até o final, tá? Que eu vou passar a informação. Tanto com Flávio Amêndola, com João Vidal, com a Tirson,
a cobrança em cima do Gabriel é muito maior do que a cobrança em cima do Pedro. E o Pedro já não vem jogando bem faz um bom tempo. O Flamengo tem enfrentado equipes que se retrancam, ele fica lá no meio dos dois backs, né, zagueirões ali da equipe adversária e fica anulado. Ele tem que se movimentar mais, ele tem que participar mais do jogo. Ele não pode ficar tão paradão lá, que nem um bonecão do posto. Gosto do Pedro, finaliza mais do que o Gabriel a gol, mas ele precisa melhorar essa questão da movimentação. Não dá para ele ficar paradão lá em Goncone, tá? A cobrança em cima do Gabriel é maior sim, e tem que ser cobrado o Gabriel também. Não tô aqui para passar pano para Gabriel, o Gabriel perde gol para burro, e hoje ele tem que fazer porque o Flamengo precisa, é obrigado a vencer. Pô, eu falei que o Flamengo é obrigado a vencer no meu canal 1, o cara comentou, Pedrão, para de forçar, o Flamengo não é obrigado a vencer. Claro que é, claro que é. Pega a folha salarial do Newblense, pega a folha salarial do Flamengo. O Flamengo tem que ganhar e tem que fazer saldo para tirar essa vantagem do saldo do Racing, tá? Passando informação agora sobre De La Cruz, meu parceiro. Então, o Jornal Olé ontem publicou a informação que o Flamengo avançou na contratação de Nicolás De La Cruz, da equipe do River Plate. O jogador quer muito vir ao Flamengo. O Flamengo agora, enquanto o Venê trouxe essa informação, o Braz está conversando com o atleta para convencer o atleta, né? Já convenceu praticamente. E o Spindle, que é o diretor de futebol, um dos caras das negociações do Flamengo também, muito bom fazendo isso. A gente critica o futebol, mas negociando, eles são, acabou saindo o som aqui, muito bons. E o Spindle está prestes a acertar com o River Plate. Só falta o River e o Liverpool do Uruguai, né? São direitos econômicos divididos, 50% do River, 50% do Liverpool do Uruguai. Tá bem próximo o Flamengo de fazer essa contratação. Meu parceiro, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like. Tamo juntão, saudações de Brunegras.